Olá, aqui é a Má. Esse é o nosso segundo episódio do nosso podcast Transbordar. No primeiro episódio, a gente começou um pouquinho a se conhecer. Eu contei um pouquinho sobre a minha história e também qual o objetivo do nosso canal. Esse segundo episódio, eu decidi aprofundar um pouquinho mais a minha história para vocês de casa me conhecer um pouquinho melhor. Vamos lá? Nesse primeiro bloco, eu queria contar um pouco da minha jornada, como foi até chegar nesse processo de transição, desde lá da minha infância, até o processo de passar na faculdade de medicina, de fazer a faculdade, como foi todo esse desafio. Como eu havia dito, eu vim de Belém, nasci em Belém. Minha mãe é descendente de nordestinos e o meu pai são descendentes de lá do Pará mesmo. Então eu sou um pouquinho de uma mistura de indígena com negro. Durante esse processo, a minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos. E conheceu o meu padrasto, que é o meu pai que me criou, até hoje. E durante a minha infância teve também mais a questão da minha sexualidade. Então eu sempre fui uma criança muito afeminada. Sofri muito bullying na escola, sofria muito bullying na rua. Tanto que me chamavam de estrela, porque eu era toda feminina e tudo mais. E foi uma época bem difícil, porque eu não tinha muito amigos. Então o único amigo que eu tinha era um menino chamado Luan, que morava próximo de casa. E a gente brincava, às vezes jogava videogame e tudo mais. E aí todo mundo questionava, né? Porque ele brincava comigo, ele sendo menino. E aí ficavam tirando mais intenções disso, sabe? E foi um momento bem complicado, porque eu não era muito... me fechei totalmente. Me fechei para amizade, me fechei para conhecer novas pessoas. Então esse processo foi muito dolorido para mim. Na escola eu tinha alguns amigos que eram poucos, mas que durante esse processo de colégio, ensino fundamental, médio, eles foram muito importantes para que eu conseguisse me estabelecer como indivíduo. Então consegui manter a minha verdadeira essência, sabe? Quando chegou no médio, eu me fechei demais, porque tinha toda a cobrança do vestibular, então tem que estudar, porque tem que passar, porque tem que passar, não tem como... Era uma cobrança interna e externa, porque eu não queria ver a minha mãe, meus tios que na época me ajudavam também, às vezes com passagem de ônibus, com merenda. Eu não queria que eles tivessem mais despesa comigo, eu não queria ser um fardo. Então eu queria passar logo para ver se eu conseguia logo o meu objetivo. Só que, infelizmente, o primeiro ano não aconteceu. Durante essa lida foi um processo muito difícil e complicado. Eu vim de uma família humilde, minha mãe sempre trabalhou muito para me dar educação. Nunca chegou a faltar comida, mas eu acredito que durante todo esse processo eu tive várias restrições a várias coisas. Só que eu nunca tive restrição ao amor, nunca tive restrição ao apoio deles. Eu decidi ser médica bem jovem, tinha mais ou menos uns 6, 7 anos por aí, pelo que eu me lembro, né? E a minha mãe sempre falava o seguinte, que se era o que eu queria, de verdade, eu ia conseguir. E a única coisa que ela poderia me deixar seria a educação. Então ela sempre me incentivou muito a estudar e correr atrás dos meus objetivos através da educação. Eu fiz o meu ensino médio, o meu fundamental, toda escola particular, através de bolsas. Então a minha mãe sempre que tinha algum concurso de bolsa, ela me levava, eu conseguia ficar entre os primeiros e ficar com a bolsa integral. Então durante esse processo inteiro tinha uma certa dedicação, porque eu falava para ela, mãe, um dia eu vou ser médica, né? Um dia eu vou conseguir me formar. E as pessoas ao redor, até próprios parentes meus falavam assim, fica perdendo tempo, tu acha que filho de pobre é médico? Claro que não. Então
apesar de tudo isso, minha mãe sempre me incentivou muito, eu sempre tive muito incentivo dela. E quando foi na parte do cursinho, eu já trabalhava mais ou menos desde lá dos 13 anos, mais ou menos. Fazia garçom, então eu servia bandeja de aniversário, em festas, vendia salgado, vendia churrasco na frente de casa para ajudar um pouquinho na renda, então para conseguir um dinheiro mesmo, para ajudar na parte da condução e tudo mais, e ajudar em casa também. E aí chegou a parte do cursinho, eu não consegui passar, então foi o segundo ano, fiz cursinho, trabalhava, fazia acho que 3 cursinhos no meu primeiro ano, depois que eu saí do ensino médio, todos com bolsas. E não consegui também no primeiro ano, fiz o segundo ano, não consegui também. Durante esse processo eu trabalhava para pagar a mensalidade do cursinho, cheguei a trabalhar também vendendo peça de bicicleta no Barreiro, que é uma área assim, um pouquinho perigosa lá em Belém, mas eu ajudava o meu tio e tenho muito orgulho disso. O meu tio trabalhava desde muito cedo nessa profissão e ele pôde me ajudar muito, muito, muito durante todo esse processo. Então, eu não falo isso como um modo de menosprezando, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele. Hoje em dia, infelizmente, não tenho meu tio mais do meu lado. Ele faleceu já há alguns anos de câncer, mas eu acredito que aonde eu estou agora é muito do fruto do que ele e minha tia deixaram. Por tudo todo o apoio, todo o amor e todo o respeito que eu tive dele e ainda tenho da minha tia. Um grande beijo aí, minha tia Meg, tia Marival e ao tio Edson, que não estão mais hoje aqui. Teve a minha tia Nó também, que cansou de ajudar a minha mãe na época que ela me teve. Então, eu tive alguns familiares meus que foram muito importantes. Minha tia Lene, que é a irmã mais nova da minha mãe, que, vamos dizer assim, foi sempre minha confidente desde muito nova. Eu sempre tive um diálogo muito aberto com ela sobre qualquer assunto. Ela sempre me apoiou, apesar de ter aquela preocupação de quem gosta, né? E às vezes tem uma certa dificuldade em entender algumas coisas. Mas eu acredito que, apesar dessas dificuldades, ela sempre esteve aberta ao diálogo. Isso que me fazia cada vez mais caminhar, sabe? E ter o apoio dela, da minha mãe, do meu pai. E aí, no terceiro ano do cursinho, era o ano que eu fazia um só cursinho. Então, eu só estudava de manhã e trabalhava à tarde, trabalhava à noite. Esse ano, eu achei assim que é o ano que eu menos estou estudando na minha mente, né? É o ano que eu menos estou me dedicando. E foi o ano que eu consegui passar no vestibular. Cheguei a passar no SISU, cheguei a passar no ProUni. Na época a minha nota dava acho que para 35 faculdades em medicina. E eu pude escolher em qual faculdade eu poderia fazer. Na época eu lembro muito bem, né, que quando eu decidi, eu deixei para a primeira opção, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro e a segunda opção foi aqui em Santos. E aí, como aqui em Santos me chamaram primeiro, eu cheguei para ir para Santos. Só que como é que eu vinha para Santos? Na época minha mãe estava desempregada, meu pai estava aposentado. E aí veio aquele negócio, meu Deus, o que a gente vai fazer? E aí algumas pessoas falam, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai emprestar o dinheiro, mas você vai, nem que seja pra gente dormir na rodoviária, mas você vai, não tem como você não ir, é seu sonho. Minha mãe pegou no braço, falou, você vai. E aí nesse momento a gente decidiu passar uma história assim na mente e agradecer as pessoas que tinham me ajudado até aquele momento. Então a gente foi lá no antigo Teorema de Belém com o Gurjão, que sempre me ajudou demais da conta, era o diretor do colégio onde eu tinha as bolsas. A gente foi lá agradecer ele, falar que eu tinha conseguido passar. A gente foi no Universo, que na época quem fazia, ele é um dos diretores, era o Valente. E aí ele falou, nossa, você passou. Eu falei, mas eu não tenho certeza dessa coisa. Não, você vai. Não tem essa opção de não ir, você vai. E aí ele pegou o meu número da minha mãe. Eu lembro que na época ele falou, não se preocupa. Ele arrumou passagem,
Ele fez uma junta de amigos, ele conseguiu me dar um computador, que na época eu não tinha computador para me poder estudar. Ele pagou a minha moradia por uns 3, 4 meses. E esse homem, eu não tenho como explicar o quanto ele foi maravilhoso na minha história. Sem ele eu não conseguiria chegar aqui. Eu acho que mesmo com a força de vontade da minha mãe eu não ia conseguir. Porque eu tinha que fazer os documentos, eu tinha que correr com o documento, eu tinha que ir atrás de passagem, e os documentos tinha que ir no banco, aí tinha que ir no cartório. Tinha advogado, então ele pegou um advogado e falou do cursinho, falou, olha, você vai ficar responsável por arrumar tudo isso. E o advogado pegou tudo, assim, em questão de 7 dias já estava tudo arrumado e já estava vindo para poder fazer a matrícula. E deu tudo certo. E eu consegui me matricular, fiquei numa república junto com outros jovens, né? E a minha mãe veio para ficar comigo durante um período, então para ficar uns 10, 15 dias, para ver como era, como ia ser minha adaptação. Só que assim, eu sempre tive muitos problemas para estudar, porque eu era muito impaciente, eu não gostava de barulho. Eu era muito chato, porque eu tinha muita dificuldade de me concentrar. E a minha mãe falou assim, você não vai conseguir ficar aqui desse jeito. A gente vai vir pra cá. E nem que a gente tenha que emprestar um dinheiro, aqui a gente arruma um emprego e a gente veio pra cá. E aí foi que eu fiquei sozinho mais ou menos uns 2 meses, quase 3 meses. E aí minha mãe, meu pai e minha irmã vieram pra cá. Quando eles vieram pra cá, a gente ficou num quarto de um cômodo, onde o banheiro ficava de fora. Mas eu acredito que esse momento foi muito especial, porque apesar do quarto pequeno, e apesar de todas as dificuldades que a gente tinha naquela época, eu acho que eu me sentia muito amada, porque a gente estava passando por tudo aquilo por mim, sabe? Porque eles acreditavam no meu sonho e eles viam potencial em mim. Eu sempre soube que a minha mãe e meu pai viam esse potencial, mas eu acho que naquele momento eu tive certeza, sabe, deles abrirem a mão da vida deles, abrir mão da casa deles, do conforto deles, para vir até mim e me ajudar naquele processo. Então, eu acho que a prova de amor deles foi muito grande. Eu me senti muito amada. E a gente teve várias dificuldades aqui. A gente não tinha panela, a gente não tinha prato, a gente não tinha nada. Então a gente precisou de muita ajuda. Teve a ajuda da Dona Val, que era uma vizinha de quando eu morava na República. Ajudou muito a gente com cesta básica, ajudou a gente com roupa para a faculdade, porque eu só podia usar branco, né? E eu consegui me instalar, consegui iniciar a faculdade. E foi um processo ainda mais difícil na faculdade, porque quando eu cheguei, ainda é um ambiente muito, muito pesado para uma pessoa que é LGBTQIA+, sabe? É um ambiente que você sente, assim, uma densidade. Na época que eu entrei, a primeira coisa que um outro menino pra onde chegou e falou pra mim, olha, não vai falar que tu é gay não, porque senão eles vão te dar trote, eles vão te matar. E imagina eu, na época vindo do norte, negra, ProUni. Eu falei, meu Deus, eu reuni todas as minorias num barco que vai ser bombardeado nessa faculdade. E no meu primeiro ano eu passei com muito medo. Então eu me fingia mais masculino e mantinha uma pose mais séria, mais rígida, para as pessoas não vissem essa feminilidade em mim. Quando foi no segundo ano, que eu já não era mais caloura, então eu falei assim, agora ninguém me segura. No primeiro ano eu já fazia muita coisa, então eu já estava nas ligas, já estava em alguns projetos. E no segundo ano, eu falei assim, eu vou aproveitar tudo que eu tiver, que eu puder absorver nessa faculdade, eu vou absorver, eu vou aproveitar. E foi o que eu fiz. Então tentei em todas as ligas que eu conseguia. Na época eu queria ser neurocirurgia. Aí fui da liga de neurocirurgia, fui vice-presidenta da liga. Eu fiz parte da liga de emergência, fiz parte de um projeto chamado Alfa, que quem é aqui de Santos talvez conheça, que é um projeto
comunitário para ensinar as pessoas os primeiros socorros. Então, se tiver um bebê, e se tiver um engasgamento, se tiver um RCP, ensinar as pessoas a fazerem os primeiros socorros. Também participei do COMAS, que é o Congresso Médico Acadêmico mais antigo que temos no Brasil. Cheguei a ser coordenadora geral de cirurgia, fui do ADM também central, teve o Prêmio Aaron Schwartz, que era uma parte de estudos do COMAS, também fui da gestão. E durante esse processo fiz vários trabalhos, variados, tanto na parte cirúrgica quanto na parte clínica. E eu acho que o mais importante, que eu acho que marcou a minha vida, foi o trabalho que eu fiz em Harvard, que foi sobre disbiose intestinal. Foi num congresso que, na época, foi bem complicado, porque eu não tinha passaporte, eu nunca tinha viajado assim fora do Brasil, meu inglês era bem assim, então eu tive que treinar bastante para isso. E quando surgiu essa oportunidade, a professora chegou e falou comigo: olha, você vai querer ir mesmo? Eu falei: vou. Você acha que o seu trabalho vai funcionar? Eu e os meus colegas: vai funcionar. Então vai atrás já do passaporte. A gente tem que ver o visto antes de ser aprovado. Então a gente ia ter que conseguir um dinheiro. A gente chegou a fazer palestras na faculdade, fez rifa. Eu tive muita grande ajuda da Celine, que era a professora na faculdade, e do meu amigo Isaac, que formou comigo. Então a gente se uniu para fazer as coisas, para vender a rifa, para poder conseguir tudo. E aí, assim que saiu o resultado, a gente já tinha conseguido tudo. Então a gente foi nas cegas, assim, a gente foi realmente acreditando no nosso potencial, e deu certo. Cheguei a viajar, a gente apresentou o trabalho, e na época, para mim, isso foi uma grande vitória. Eu saí no jornal da faculdade, saí com foto com o reitor, então foi uma época muito marcante para mim. Eu acho que a gente tinha sido os primeiros a apresentar trabalho em Harvard, oralmente, acho que naquela época. Lembro também que eram, acho que 33 trabalhos do mundo inteiro, e a gente era os únicos brasileiros a estar lá representando o Brasil. E foi incrível essa experiência. E durante esse processo todo foi ainda mais complicado, porque eu descobri que eu tinha TDAH. E a partir do 4º ano, mais ou menos, foi um processo muito difícil, porque as matérias eram muito complicadas, eu tinha muita dificuldade de me concentrar, tinha dificuldade de me organizar. E então, graças a uma professora chamada Marísia, ela chegou e falou assim: olha, eu acho que talvez você deveria procurar um médico para investigar isso, porque você vem em todas as aulas, você é uma aluna super inteligente, dedicada. A gente pede para você escrever, mas você escreve meio que flutuando. Então foi que eu descobri, comecei a fazer tratamento, consegui ter grande ajuda durante o processo da faculdade. Tinha uma amiga chamada Mayara que a gente ligava: vamos estudar junto, a gente estudava junto, e no final dava certo. E aí, fora isso, também tinha amigas de suporte, tinha a Lívia, tinha a Lígia, tinha a Carol, que é a minha amiga mais antiga, acho que eu já tenho 20 anos de amizade com ela. E eu tive amigos que me deram esse suporte, esse apoio durante esse processo. E aí a transição, vocês devem estar se perguntando aí em casa, né? Então, nesse momento eu já estava me sentindo um pouquinho mais diferente, assim. Eu já tinha percebido que as coisas estavam mudando, sabe? Mas eu acho que eu não me via ainda nesse processo. Então, vocês se perguntaram também como foi esse processo durante a faculdade? Não teve. O que eu tive foi bastante homofobia. Acho que, como eu tinha dito antes, eu era um gay bem afeminado. Então, eu sofria muita homofobia em questão de alguns professores, questão de pacientes, de funcionários do hospital, por conta de eu ser negro também. Às vezes tirem colegas brancos na minha frente, e quando chegasse na minha vez, eles perguntavam: cadê o seu crachá? E ninguém mais perguntava sobre crachá, apenas o meu. Às vezes sofri um ataque uma vez, que foi, acho que um dos professores chegou a ser
homofóbico e racista numa só lapada. Perguntou pra todos, assim, ai, vocês viram o jogo tal? Não lembro de quê. E ele foi perguntando pra cada um menino, tipo, pra cada um dos meninos. E aí quando chegou em mim, ele virou e falou assim, você não deve gostar de futebol pelo seu jeitinho. Mas deveria pela sua cor. Então, é um ambiente muito pesado ainda. É um ambiente muito, muito complicado. E depois que eu saí da faculdade, me formei, comecei a trabalhar, a ajudar minha mãe, ajudar meu pai. Veio essa questão agora da residência, todo esse processo de residência, que é muito, 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 muito mais pesado do que a faculdade. E foi durante esse processo que, não vou dizer que eu me descobri, mas que eu me entendi como uma pessoa trans, como uma travesti. E eu acho que eu relutei muito a isso. Relutei demais. Eu sempre sentia que algo tava ali, sabe? Algo me impedia de entrar na residência, algo me impedia de seguir em frente. Óbvio que tem a responsabilidade que eu tenho, uma responsabilidade financeira, que realmente quando você entra na residência dá uma diminuída. Mas eu sentia que eu não estava preparada mentalmente para isso. E aí eu comecei a fazer drag. A Malu Vida surgiu. Indo lá, primeiro pela umas festas com alguns amigos, eu comecei a fazer drag. Aí, sou drag. Eu não sabia me maquiar, e eu pegava qualquer roupa feminina e ia, pra mim aquilo era ser drag. E eu fazia aquilo com tanto afinco e com tanto amor, que eu realmente me via daquela forma, sabe? Era eu ali que tava indo pra festa, não era o Maurício. Era a Má que tava indo, sabe? E eu acho que isso, por um tempo, foi uma poção que me deixava, que era uma poção de fuga, sabe? Da realidade. Então, todo final de semana eu queria ir pra festa, todo final de semana eu queria estar naquele lugar. Porque era ali que eu me sentia eu. Era ali que eu podia me sentir livre, me sentir viva. E aí, durante esse processo, eu conheci o José, que é o meu atual namorado. A gente tá namorando, vai fazer 2 anos já. Não de namoro de 2 anos, mas de se conhecer um pouco mais. E ele sempre foi um namorado que me apoiou demais durante esse processo inteiro. Eu acho que ele foi a pessoa certa na minha vida em todos os sentidos. É uma pessoa que me ama, eu me sinto amada, eu me sinto apoiada, eu me sinto protegida. E ele me acompanhava nas baladas para fazer drag, ele ia de drag comigo. Então eu sempre tive esse apoio dele, tive dos meus amigos. E eu acho que nesse período, nesse início, eu estava começando a drag, eu tive pessoas muito importantes na minha vida, que me ajudaram, me estimularam, desde lá no início, assim, bem no início mesmo, desde os primórdios. Que eu lembro que tinha o Alex, tinha o Emerson, que são amigos que eu tenho até hoje. E durante esse processo eu conheci outras pessoas também que foram importantes nessa caminhada, me ajudando a pensar nas roupas. Então, eu acho que eu tive pessoas muito especiais que me colocaram nesse, sabe, nessa liberdade, nesse ambiente que eu me sentisse livre e confortável. E aí começou essa mudança interna. E já tinha procurado saber sobre o ambulatório trans, acho que em 2023. Só que eu me fechei totalmente com aquilo, achando, não, é ser por conta da drag. Eu me sinto bem com a drag, mas não é a mesma coisa. E aí eu comecei a namorar também, só que aquilo vinha me incomodando. E aí chegou um dia que o meu namorado chegou e falou assim, eu queria conversar uma coisa com você. Aí eu fiquei assim, aí ele falou assim, você vai transicionar quando? Aí eu assim, e eu com medo de
verbalizar isso. Na época eu já tava deixando meu cabelo crescer, mas eu sabia que ele me amava, mas a gente sempre tem um medo e um receio de falar, né? De verbalizar isso. E aí quando ele me falou isso, eu desmoronei, assim, de tanta felicidade. Porque eu acho que foi a primeira vez que eu cheguei e verbalizei pra alguém, assim, que eu sou travesti, sabe? Eu sou uma pessoa trans. E eu acho que como eu tive sorte com aquilo, sabe? Porque eu sei que a maioria não tem esse apoio. E eu acho que a partir dali eu comecei a dar cada vez mais pulso sobre a transição. Conversei com a minha mãe, conversei com as minhas tias, conversei com a minha irmã. E a gente chegou nesse processo hoje, né? E apesar de pouco tempo, eu tô vendo que as pessoas trans e travestis, elas têm muita dificuldade. Demora, principalmente. Por exemplo, eu demorei mais ou menos 6 meses para ser chamado no ambulatório trans. Além disso, se você vai procurar um profissional no particular, você tem a dificuldade de alguém que saiba fazer a hormonização, tipo, que saiba fazer o processo de hormonização. Ou não querem, simplesmente não querem, porque o guideline está aí. Só que eles não têm interesse, entendeu? Não tem interesse em cuidar da gente. Então, é uma dificuldade muito grande. Ou tanto você pelo pago, quanto você ir pelo público. A pessoa trans, ela tem várias e várias etapas a se cumprir. Além das próprias questões pessoais de autoimagem, de segurança na rua, de educação, de trabalho, a gente tem essa dificuldade. Parece que cada vez mais a gente tem mais dificuldade. A gente tem cada vez mais dificuldade, porque o governo tá aí piorando tudo, criando leis para dificultar que as pessoas tenham acesso a tratamento psicológico, a tratamento de disforia. Então, eu sei que, apesar de estar nesse início dessa transição, eu já estou vendo como é a nossa realidade. E é uma realidade muito dolorosa. Porque eu sei que nada tem que ser feito com pressa, nada tem que ser... Cada um tem seu tempo. Mas eu acredito que as coisas deveriam ser mais rápidas, sabe? Ser mais efetivas também. A gente deveria ter esses assuntos mais abordados, principalmente na pauta política, na educação. Outra coisa também que me pega ainda muito a questão do banheiro. Eu não vou no banheiro fora de casa, eu não vou em nenhum banheiro, eu não vou no masculino, no feminino. Então eu saio de casa, eu só faço xixi em casa e eu só vou no banheiro em casa. Porque eu tenho muito medo de sofrer transfobia no banheiro. E eu não me sinto à vontade entrando no banheiro masculino. Então até meu namorado fala que se for necessário ele fica na porta e não deixa ninguém entrar até eu sair. Mas eu ainda fico muito receosa com esse assunto. E eu queria deixar um recado para você que tá aí, que tá segurando suas dores, que tá vivendo numa prisão, uma prisão de carne e osso, literalmente, prendendo a sua essência. Eu queria deixar uma mensagem, um recado, que apesar de todos os desafios que eu tô passando agora, e acreditem, não é pouco, e não são fáceis, eu não trocaria esses desafios para viver quem eu sou e deixar a minha essência fluir, a minha essência transbordar de dentro para fora. Nada me faz tão feliz como eu sou hoje. Eu sou realizada na parte amorosa, na parte familiar, e o que estava faltando para mim eu tô conseguindo realizar. E não é por falta de esforço ou por falta de estudo, mas era por autoentendimento, era por coragem. Eu sei que é difícil, acredite, eu sei. Eu sei que eu não passo pelo que 90% das pessoas trans passam. E já é difícil. Então, eu
posso imaginar a dor, eu posso imaginar os desafios, mas eu peço que você não deixe a sua essência presa, não se prenda, não se deixe levar pela opinião dos outros, pela opinião da mãe, do pai, do tio, da sobrinha, da pessoa que vai te ver uma vez na rua e nunca mais vai te ver. Você tem uma vida só, nesse momento agora. Você tem um corpo e uma alma. Às vezes o seu corpo ele não representa a sua alma, ele não reflete a sua alma. Mas você pode corrigir isso, você pode ir atrás disso. Para que quando você se olha no espelho, você se reflita, você se veja, você olhe nos seus olhos e veja quem realmente você é. E aquilo venha como se fosse um sol iluminando as trevas, sabe? É uma sensação maravilhosa. Eu sei que eu não tô nem na metade desse processo, mas tá sendo um processo que tá vindo com muito amor. Eu acho que o amor que tá vindo de mim pra mim nesse momento agora tá sendo tão especial e tão íntimo que eu não tenho palavras para descrever isso. E se fosse para me lutar mais 10 lutas, eu lutaria mais 100 para me ter o direito, para me ter a liberdade de viver quem eu sou como indivíduo. Então você que tá aí e tá pensando nas dificuldades, comece. Não precisa você já sair de casa amanhã completamente mudado ou mudada. Comece com coisas pequenas, começa mudando o cabelo, começa usando roupas diferentes, começa usando um sapato diferente, um acessório diferente. E aí você vai colocando o que está dentro para fora aos poucos. Quando você vê, você desabrocha. É literalmente como uma largata. Você vai caminhando, vai amadurecendo e depois você se liberta, transborda. E é muito lindo de se ver. Eu acredito que esse episódio foi para eu contar a minha história desde lá do início até agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio muito especial para mim, poder me abrir dessa forma, poder falar com você que está em casa, para vocês poderem me conhecer um pouco mais e que vocês se sentirem mais íntimos. Muito obrigado de coração por assistir e obrigado por se importar. E a gente se vê semana que vem. Um beijo da Má. Um beijo da Má.